que, assim, o lugar mais adequado para a igreja se reunir é nos lares. Então, eu separei alguns versículos aqui, eu queria que depois vocês, com calma, lessem em casa, para vocês verem como era a prática da igreja se reunindo na casa das pessoas. O texto que eu separei aqui para vocês acompanharem é Romanos 16, verso 5, depois 1 Coríntios 16, verso 19, depois Colossenses 4, 15, depois Filemão 1, verso 2. Esses são os textos bíblicos que fazem referência da igreja estar reunindo nas casas. É importante vocês terem essa referência, porque tem pessoas que questionam, né? E falam assim, mas a igreja, vocês não têm um prédio, vocês não têm um lugar para se reunir, a gente se reúne nas casas. Mas que igreja é essa que se reúne nas casas? A igreja da Bíblia. A igreja primitiva se reunia nas casas. E deu tanto certo que, assim, esses encontros... E deu tanto certo que esses encontros nas casas, eles perduraram por aproximadamente 300 anos. Então, isso foi fundamental para que a igreja ela tivesse estrutura para suportar a perseguição, para que não se perdesse nos ensinamentos, para que vivesse o propósito de Deus. Então, assim, a reunião nas casas foi algo predominante para uma igreja, no caso daquela igreja primitiva, ter sucesso. Aí vocês me perguntam, mas por que existem tantos templos hoje? Por que existem tantas igrejas que fazem, né, essas megas estruturas, esses encontros? Isso surgiu exatamente quando o Império Romano ele decidiu unir o Estado à igreja. Ele disse que agora o Estado romano seria cristão. E aí o imperador Constantino, juntamente com sua mãe, eles começaram a entregar os templos pagãos para os cristãos. E também, né, a mãe de Constantino começou a criar vários templos cristãos, mandar construir vários templos cristãos, inclusive lá, na própria Judéia, para que os cristãos pudessem ter seus encontros, né, se reunir. Que aparentemente parecia ser algo muito positivo, mas se tornou extremamente prejudicial para a própria vida da igreja. Por quê? Porque a igreja saiu dos lares e passou a se reunir nessas estruturas. E com essas estruturas surgiu a necessidade de liturgia. Então, assim, a igreja primitiva ela tinha uma reunião orgânica, focada para a família, nos relacionamentos, na comunhão, no compartilhar, no dividir, no ajuda mútua, nos ensinamentos da doutrina. E quando ela saiu dos lares e ela foi para os templos, essa identidade ela se perdeu. Tanto que, depois dessa união do Estado com a igreja ela entra num tempo de trevas, de escuridão, onde, durante muitos anos, algumas centenas de anos, a igreja perdeu sua identidade. E aí ela se tornou, posteriormente, com essa união do Estado, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que ocorreu? Foi entrando dentro da igreja, já que ela foi perdendo essa identidade, falsos ensinamentos. Então, esses falsos ensinamentos foram se transformando em doutrinas. Então, eles começaram a colocar as imagens dos apóstolos, alegando que era uma forma de trazer à memória, né, a obra dos apóstolos. Daqui a pouco aquilo virou idolatria, as pessoas passaram a adorar as imagens. Juntamente nesse período foram surgindo novas doutrinas, como a doutrina do purgatório, onde a pessoa ela vai para um lugar de purificação antes de ir para o céu, o que não é bíblico. Depois foi surgindo a doutrina da transubstanciação, que o pão e o símbolo tinham como finalidade trazer a memória do sacrifício de Jesus, virou um ato onde o pão e o vinho se transformavam literalmente no sangue e na carne de Cristo, que era uma doutrina católica. Depois foi entrando a questão das indulgências, as cobranças, e aí você começou a igreja começou a se transformar num lugar de enriquecimento, de tirar dinheiro do povo, e tudo passou a ser cobrado. Para você ser salvo, você pagava, para você casar, você pagava, enfim, tudo que era feito, batismo, você pagava. Então tudo se voltou propriamente para a questão do dinheiro, e a informação, do conhecimento das escrituras, ela foi tirada do povo. Isso as próprias reuniões durante um tempo eram feitas em latim, isso ninguém entende nada. Então o povo não tinha acesso às escrituras, só quem tinha acesso eram os líderes. O que aconteceu? Quando chegou aproximadamente em 1000 depois de Cristo, né, a igreja entrou numa fase de trevas. Os próprios líderes, alguns líderes da igreja católica, eles tinham acesso às escrituras e alguns deles se convertiam. E com essa conversão eles começavam a promover um avivamento, isso é, trazer ao conhecimento do povo verdade do evangelho. Então, um que foi muito relevante foi Pedro Valdo. Depois os seguidores eram chamados de valdonienses, né, seguidores de Pedro Valdo. Foram surgindo outros líderes até chegar Lutero. Só que até Lutero, nenhum deles tiveram sucesso, porque eles foram considerados como hereges e eram mortos, sentenciados à morte pela própria Igreja Católica. Quem conseguiu sair desse cenário de ser considerado como herege, de ser morto, foi Lutero. E daí surgem os movimentos protestantes. Isso é, Lutero, e depois de 1500, ele começa a traduzir as escrituras. E aí o que aconteceu? Com Lutero, o povo começou a ter acesso ao conhecimento. Ele fez um questionário, pontuando ali os pontos de divergência dele com relação
a questão do próprio sistema católico. E aí começou a entregar, panfletar, divulgar às pessoas o conhecimento. E com esse conhecimento, a igreja divide. E aí começa a surgir esse movimento chamado protestante. Nesse movimento, a igreja agora protestante, ela começou a criar suas ramificações, isso é, suas denominações. Ali surgiu, nesse período de 1500 até 1600, surgiu a igreja presbiteriana, surgiu a igreja batista, depois de 1800 surgiu a igreja wesleyana, depois de 1900 surgiu a igreja assembleia, e daí foram subdividindo, né? A igreja passou a ser dividida por segmentos denominacionais. Particularmente era uma estratégia do maligno, porque Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Quando a igreja saiu do sistema, quando as pessoas foram acordando do sistema doutrinário da igreja católica, da liturgia da igreja católica, e aí começaram a acordar, a igreja, em vez de agora se unir e crescer, ela se divide. E aí cada um tem um segmento, e aí traz do catolicismo seus hábitos. Né? Algumas da cultura do catolicismo continua sendo aplicado nas próprias igrejas, agora chamadas protestantes, né? Onde muitas delas tinham as suas estruturas, a liturgia de culto, a própria igreja católica foi inserindo a questão da música, né, do coro, a partir da igreja católica surgiu a liderança, né, que era o clero, as igrejas protestantes também continuaram com essas práticas, então assim, até hoje, nós vamos ver vários segmentos denominacionais, onde eles vão dizer que a igreja é a estrutura, que os líderes é uma classe, que são os ungidos, separados. A gente vai continuar vendo dentro da igreja muitas vezes o comércio, onde tudo se paga. Então a gente percebe que muitas coisas vêm da raiz do sistema católico. Porém, assim, Deus, sempre nessas situações de movimentos, né, de despertamento, Deus ele também foi levando pessoas a terem consciência sobre a importância da igreja voltar para os lares. Então, já em 1986, foi onde começou esse despertamento em massa, né, das igrejas indo para os lares, onde surgiu os movimentos chamados células, na igreja nas casas. No início, muito perseguido pelos movimentos pentecostais, principalmente a Assembleia, perseguição enorme, alegando que isso era falsa doutrina, que isso era do diabo, que não era de Deus, que estavam abandonando a casa de Deus. Alguns desses líderes bem conceituados, eles falavam muito mal, criticando, mas hoje se tornou, né, uma estratégia, né, que é visível hoje. As maiores igrejas do mundo, elas são em células, são igrejas nos lares.